Graça e paz sejam multiplicadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem fala é missionária Jessie. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Nós estamos num propósito de 21 dias pelo destravar de Deus sobre as nossas vidas e as causas que nós temos apresentado diante do Senhor. Você que pode, abra sua Bíblia no capítulo 19 do livro de 1 Reis, que diz: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deus seja louvado. A palavra do Senhor nos ensina. No capítulo anterior, o profeta Elias participa de um histórico desafio entre o Senhor dos Exércitos e Jezabel, a rainha esposa do rei Acabe, rei de Israel. Um desafio onde ele propôs a convidar os profetas de Baal e de Acera, e aonde o Deus que respondesse com fogo, esse fosse o Deus louvado, seguido, adorado entre o povo. E logo no final, o profeta Elias ora, o fogo desce, se cumpre o desafio, e o povo reconhece que só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor verdadeiro. Mas Jezabel, quando ela fica sabendo, através do seu esposo, o rei Acabe, tudo o que tinha acontecido, que os seus profetas morreram à espada, logo depois da resposta de Deus acerca da oração e o altar consertado através do profeta Elias, Jezabel fica irritada e manda um mensageiro a avisar a Elias que aquilo que ele tinha feito e causado, assim ela iria fazer e outro tanto, assim também como o profeta, e que ela pagasse tanto quanto o profeta fez, se ela não tirasse a vida dele. Então o profeta, ele vai até o deserto, ele caminha, até que ele se assenta debaixo de um zimbro. E no seu ânimo já cansado, deprimido, abatido, ele diz ao Senhor: chega, Pai, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Ali para ele, nós podemos aqui imaginar que talvez para o profeta Elias, ele pensou: pronto, já é o fim, já cumpri o meu propósito, já fiz o que tinha de fazer, já foi dado um fim entre o povo que estava envolvido com a falsa
idolatria, com falsos deuses. Ele estava tão cansado. E não é bem verdade que acontece assim nas nossas vidas? Depois de alguns desafios espirituais, algumas guerras espirituais que nós passamos e isso afeta o nosso físico, algumas guerras que afetam as pessoas que estão ao nosso redor, algumas guerras que afetam as nossas emoções. É bem verdade que tem guerras que nos afetam de uma tal forma, devido à intensidade e o nível delas, que a gente pensa, pronto, não tenho mais perspectiva de caminhar mais, não tenho mais o que planejar daqui para frente. É bem verdade que nós passamos por desafios, que o que vem na nossa mente é um abatimento na nossa alma, que nós pensamos que ali é o fim. Mas o Senhor, ele envia o anjo e ele alimenta o profeta. Ele diz: levanta-te e come. E lá estava o alimento para o profeta. Só que ele come e bebe, mas ele torna a dormir. Isso nos mostra o quanto o profeta estava abatido. O profeta sabia que aquele alimento não era um alimento comum e aquela visita não era uma visita comum. E mesmo assim, ele torna a dormir, a não querer mais ter que lidar, de caminhar mais um pouco. Ele prefere, como nós, muitas das vezes, parece que para nós é melhor deitar e dormir e fingir que aquela situação não está acontecendo. É bem verdade que às vezes a gente até passa pela nossa cabeça a vontade de deitar e dormir e acreditar que amanhã as coisas vão estar melhor e amanhã a gente dá um jeito, amanhã a gente pensa. É bem verdade que às vezes a vontade de fechar os olhos e apagar, para não ter que lidar com essa guerra tão dolorosa, que muitas das vezes está no coração. Às vezes a gente não quer mais ter que lidar com o cansaço, com a luta. Às vezes a gente não quer mais ter que lidar com um problema que já está causando ou é causado há muito tempo. O profeta se colocava diante, conforme as ordens e as direções do Senhor, para que o povo se voltasse a Deus, para que o povo ouvisse a voz do Senhor. Mas ele estava numa batalha tão cansativa, foi tão exaustivo esse desafio. O profeta, sabendo a glória e o poder de Deus, mas devido à guerra ele escolheu. Nós podemos aqui colocar que ele escolheu não ter mais que enfrentar esses problemas que ele já estava enfrentando há muito tempo, que ele já estava lidando há muito tempo. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Em outras palavras, o anjo do Senhor estava dizendo: Elias, levanta, Deus é contigo. Ainda tem mais coisas para você fazer da parte de Deus. Agora não é o fim. Eu sei que a batalha foi difícil. Eu sei que a batalha foi exaustiva. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está pensando que agora é o fim, que já acabou a sua missão, o seu propósito, que para você está parecendo que não tem mais nada a fazer. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: levanta-te, tem mais ainda de Deus para ti.
Deus conta contigo. Deus te guarda. Deus te guardou. Em outras palavras, o anjo do Senhor estava dizendo: esse alimento, o alimento de Deus, profeta Elias, é o suficiente para você caminhar mais. Deus está cuidando de ti. Muitas das vezes, por conta das tribulações e as dores, a gente esquece que Deus está do nosso lado. Deus está cuidando da gente. E o amanhã pertence ao Senhor. Não é o fim. E a palavra do Senhor diz que ele se levantou, ele comeu, ele bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que tremendo o alimento que ele recebeu da parte de Deus. Queridos, enquanto você está pensando em desistir, enquanto a fraqueza da nossa carne ela vem para nos assombrar, Deus ele sempre envia alguém, ele sempre traz a voz aos nossos ouvidos, a palavra do Senhor no nosso coração e nos alimenta para a gente caminhar. O Senhor, ele sabe das nossas limitações, mas o Senhor, ele sempre, ele dá uma estratégia. Sempre o Senhor nos renova com a sua palavra, que alimenta e sacia a nossa alma, o nosso espírito. O profeta, ele caminhou mais do que ele imaginava para ele naquele dia, ou quem sabe naquela tarde ou naquela noite. Para o profeta era o fim. Mas depois que ele recebeu o alimento, depois que ele tomou posse, ele comeu, ele bebeu, ele fez muito mais do que para ele estava planejado. E ele chega até um monte, mas ele entra numa caverna novamente. Novamente, ele prefere não ter que lidar com os problemas. Novamente, o profeta decide se esconder numa caverna, se isolar dos problemas. E a palavra do Senhor diz que eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ali não era o lugar dele. Às vezes nós se colocamos, nós recebemos uma palavra, recebemos resposta da parte de Deus, e às vezes a decisão que a gente toma é de se esconder. Às vezes a decisão que a gente toma é de não mais prosseguir com o chamado, não mais prosseguir com aquele relacionamento, não mais prosseguir com o trabalho. Mas nós acabamos de receber uma palavra, mas a nossa carne, que está militando contra o Espírito do Senhor, nos engana em algumas vezes, fazendo com que a gente pense que se esconder, se esquivar dos problemas a serem resolvidos é o melhor a se fazer naquele momento. Mas a palavra do Senhor diz que ele disse ao Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O profeta estava tão decidido a se esquivar e se esconder, que a dor o fez esquecer que quem guardava a vida dele
era o Senhor dos Exércitos. Apesar de muitos dos profetas ter morrido à espada, Deus estava com ele o tempo todo. Então a palavra do Senhor diz que ele fala: só eu fiquei e agora estão buscando me matar. Só que o Senhor o convida para ele se apresentar perante a face do Senhor. E ele sentiu um grande e forte vento. E esse vento, ele fendia, ele quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. O profeta, ele presenciou também o terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Ele também presenciou o fogo e o Senhor não estava no fogo. O Espírito Santo de Deus falou claramente comigo que nessa ocasião representa as tribulações que o profeta já passou e estava enfrentando. Muitas das vezes nós passamos por desafios terríveis que estremecem o nosso ser, por ventos que amedrontam a nossa fidelidade, parece que tudo está desabando. A sensação que a gente tem é que a gente não tem controle de nada. Parece que as coisas não têm mais um escape. Tem horas que as lutas vêm como um fogo. Parece que consome o nosso entendimento, consome a nossa esperança, consome a nossa fé. E nada dessas situações, muitas das vezes, não é Deus. Não é Deus provando. Não é Deus trabalhando. Mas sim algo para atrapalhar a caminhada, o chamado ministério dos servos do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que logo após todas essas representações, uma voz mansa e delicada veio até o profeta. O Espírito Santo me disse que no Senhor nós encontramos o descanso. Talvez para você que já tem uma longa caminhada com o Espírito Santo, você saiba muito bem disso. Mas mesmo assim, nós passamos por esses desafios, nós passamos, independente de quantos anos de caminhada, de quanto tempo de experiência, dependendo do nível que você está vivendo de batalha, é bem verdade que tudo isso acontece como aconteceu com o profeta. Nós passamos por algumas afrontas contrárias que se levantam contra e aparentemente para a gente parece que o melhor é se esconder para não ter que lidar mais. Tem pessoas que já vivem desafios há tantos anos que é essa a lógica enganosa humana. É não mexer mais naquela ferida, naquela dor. É melhor fingir que nada aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco,
vem unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. A palavra do Senhor é maravilhosa. Aquela ideia de que só sobrou o profeta, aquela batalha na mente do profeta cai por terra quando o Senhor o revela. Sabe, quando eu li, o Espírito Santo disse claramente: nós caminhamos com o Senhor, mas nós não sabemos de tudo. De repente você diga, mas isso é óbvio. É óbvio, mas na hora que nós estamos enfrentando esses níveis de batalhas, o inimigo e o engano do nosso coração, dos nossos sentimentos, eles arrancam de nós, muitas das vezes, o conhecimento que nós temos. Só que o profeta achou que só tinha restado ele. Mas o Senhor falou: eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Em outras palavras, o Senhor estava falando: Elias continua. Elias vai em frente. Ainda que muitos que você acabe lidando com algumas situações e você pense que você está sozinho, continue a sua caminhada, porque ainda tem homens e mulheres de joelhos clamando pelo Brasil, ainda tem homens e mulheres de joelhos clamando pelos filhos. Talvez você esteja no seu coração com o sentimento de desistir de buscar por esse filho. De repente esteja no seu coração o sentimento de desistir de buscar pela restauração do seu casamento. De repente passou pela sua cabeça a vontade de desistir do ministério, porque às vezes é difícil, às vezes o coração do homem o engana, achando que está sozinho, que ninguém está vendo. Às vezes, o nosso coração enganoso nos engana, achando que a gente não vai sair dessa situação financeira, desse problema, dessa derrota. Mas nessa tarde, o Senhor, em nome de Jesus, destrava da minha vida e da sua vida toda seta contrária, todo desânimo, todo sentimento de fracasso em nossas vidas devido há anos lutando em áreas específicas. Nesse dia cai por terra toda a destruição que o inimigo tem causado na mente. Toda pessoa que nesse dia, quem sabe, pensou em deitar e desistir de lutar. Quem sabe alguém nesse dia ou nessa semana ou nesse mês deitou e falou: eu estou cansada de lutar, eu estou cansado de lutar, não quero mais ter que lidar com a realidade desse problema. Mas eu venho te dizer: levanta-te, come esse alimento, come essa palavra, come essa revelação, porque Deus é contigo. Você vai caminhar muito além do que você imagina. Você ainda vai ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Você vai vencer essas questões. Deus vai te dar força, estrutura, saúde, ânimo, alegria para você caminhar. Para você caminhar, você vai ver sim a sua vida sentimental restaurada. Você vai ver sim áreas que você está orando há anos a Deus, você vai ver sim
para a glória de Deus, o seu filho de pé, a sua filha de pé nos caminhos do Senhor. Você vai ver sim a sua vida financeira restaurada, a justiça de Deus sobre a sua vida, o seu ministério, você vai contemplar a honra de Deus sobre a sua vida, sobre tudo que o Senhor tem te confiado e tem dito acerca da sua vida. Creia, porque o Senhor está destravando todo o ciclo maldito, tudo que se havia perdido por causa do engano do coração. Deus está destravando essas maldições hereditárias, essas maldições que foram lançadas. Recandaya soxerebasui. Deus está destravando e jogando por terra as mentiras do diabo, as acusações do diabo por terra. Recebe ânimo, receba a força do Senhor em nome de Jesus, o alimento da palavra de Deus, porque nele encontramos descanso. Ele é a nossa força. O Senhor nos dá vida e vida com abundância. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que os teus filhos e as tuas filhas terão um sono reparador nessa noite. Em nome de Jesus, depois desse alimento que é a tua palavra poderosa, viva e eficaz, mais e mais e mais, extraordinariamente, de uma forma sobrenatural, Pai. No nome de Jesus, irão caminhar os teus profetas, os missionários, os pais de família. Senhor, a todos que estão buscando a face do Senhor, que estão buscando a vitória do Senhor nesse projeto, nessa faculdade, nessa causa na justiça. Senhor, na honra do Senhor, no chamado, no ministério, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, ainda esse ano, se manifestará a glória de Deus nas nossas causas que estamos entregando e colocando diante do Senhor. Recaiaçou. Xerebassuiri andecaiaçou. E toda pessoa que decidiu se esconder vai sair para fora dessa caverna em nome de Jesus. Vai se colocar de pé, confiar no Senhor e continuar a exercer aquilo que o Senhor confiou e o chamou para viver para a glória de Deus em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Curte, comenta e compartilha essa palavra, me abençoa. Me ajuda a semear e a plantar a palavra do Senhor nas vidas. Deus tem um grande propósito na tua vida. Não se esqueça que Jesus te ama e Ele cuida de nós o tempo todo. Deus te abençoe e até amanhã, assim, se o Senhor nos permitir.